Fala, nação! Bem-vindos ao meu canal. Sou o Carlos Jordan e tô indignado, cara. Tô indignado. Esse Flávio Gomes, esse Sormani do Fofox Sports, são dois seres assim, sei lá, esses caras são abjetos, mano. Cara, eles têm todo o direito de criticar a fala do Mister, entendeu? Se eles acham que o Mister foi arrogante, se eles acham que o Mister poderia ter falado de um jeito melhor, ok. É do jogo. Mas todo mundo que emite uma opinião, essa opinião, ela deve ser criticada, ela deve ser comentada, repercutida, porque nós estamos ainda, né, num país democrático, e as pessoas têm direito à liberdade de expressão. Só que me vem esse Sormani, esse Flávio Gomes, ele diz que o Mister, ele não tinha o direito de falar o que falou na coletiva do Fla-Flu. Impressionante, cara. Tipo, foi preciso um mano, que é corintiano, cara, falar o óbvio pra esses caras. Que os jornalistas, todo dia eles falam isso. O Campeonato Carioca hoje em dia já não vale nada. Que a maioria dos clubes, eles miram Libertadores, Campeonato Brasileiro. Inclusive, esses mesmos caras vivem falando todos os dias que os campeonatos estaduais não são parâmetros para nada, que o campeonato estadual engana. O Mister basicamente só reproduz que esses babacas falam todos os dias. Eles ficam putinhos. Pensam, mas eu posso falar, ele não. Cara, isso é definição de autoritarismo. O cara tá querendo cercear a liberdade de expressão. Quer dizer, quando um treinador ele vai para a coletiva, né? Oi, não, hoje o jogo é muito difícil, não tem favoritismo, o nosso adversário também, sabe? Temos que respeitar o nosso adversário, vai ser um jogo muito complicado. Esses mesmos caras, eles sentam lá no ar-condicionado, no programinha deles, isso é falsa humildade. É óbvio que o cara sabe que o time dele é mais forte, é favor. Por que ele não fala? Aí o Mister fala, é soberbo. Ele não tinha o direito de falar isso. Cara, dá nojo, cara. Dá nojo, é impressionante. Cara, o Benjamin Bach, que eu discordo muito, finalmente botou esses dois progressistas no lugarzinho deles. Eles adoram se vitimizar. É impressionante. Eles basicamente se vitimizaram e, sabe, foi uma coisa assim odiosa esse final de semana. O próprio Mister, né? Falou assim com amigos, o Eric Faria apurou que o Mister falou que ficou sem entender. Ele falou, gente, eu basicamente ligo a televisão, escuto os jornalistas falarem isso todos os dias, que os nossos rivais cariocas estão no patamar hoje abaixo. Aí eu falei isso na coletiva, eu inclusive falei que o Fluminense estava melhor do que o ano passado, deu trabalho, e agora eu sou massacrado por emitir minha opinião. Então é isso aí, rapaziada. Assista esse videozinho aí mais um showzinho do Sormani, do Flávio Gomes e o Mano tentando rebater eles. Vocês estão tornando esse fato maior do que ele é, hein? Mano, eu acho que, na boa, quantas vezes, aí já ouvimos, inclusive, o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique, quando ele saiu daquela derrota lá pro Vasco... Não, 4x4 o empate com o Vasco da Gama, não foi derrota. De derrota porque o Vasco foi buscar o jogo resultado. Aí o Bruno Henrique falou... Porque é o seguinte, o Bruno, deixa eu só dizer, o Bruno Henrique estava saindo do jogo... Você não viu o jeito depois do jogo... Depois do jogo. O técnico tem que ter equilíbrio, ele é o mister. Mas é que tá... Ele é que leva os caras. Ele é que conduz a liturgia do Caio, como eu falo. E o jeito que ele falou de desprezo ao Fluminense. A gente fala do futebol estadual aqui, não só o Campeonato Carioca, mas o Paulista, mas é que tá. Nós somos jornalistas, nós podemos... Não. Nós somos jornalistas, nós podemos opinar. Ele... No cargo de treinador, ele é o mister, ele é o mister da envergadura dele, ele não pode falar isso. Se ele falar, ele pode. Claro que ele pode falar, porque ele falou. Mas eu critico. Não, você pode criticar. Como é o Fluminense. Eu achei muito deselegante. Muito deselegante, gente. Que é isso? Desnecessário. Então, mas ele não tá, ele não tá desrespeitando a história do Fluminense. Aí eu já faço uma outra leitura. Analisando hoje o presente do que o Fluminense está apresentando em campo, o Fluminense hoje é a segunda força do Rio de Janeiro. Fale do seu time. Mas é que tá, mas Flavinho, perguntaram pra ele responder a situação, cara. Vai pra todo mundo. Ele tava... eu vou falar um palavrãozinho aqui. Ele tava putinho, porque o Fluminense quase empatou o jogo, e quase eliminou o time dele. Tava pistolinha, entendeu?
E aí deu uma C, 3 pontinhos na cabeça do Fluminense. Você sabe que uma totalmente desnecessária. Flavinho. Totalmente. Falei aqui ontem, não precisa fazer isso. Né? Outra coisa, respeite o campeonato, respeite o esporte, respeite o teu adversário. A competição, de uma forma geral. Respeite o teu adversário, respeite o profissional, respeite a instituição, respeite o teu colega de trabalho. Mas o Renato Gaúcho faz isso toda hora. E toda hora é criticado. Não, pera um pouquinho. Eu nunca vi você deve ter se esquecido do programa e do meu comportamento. O Sormani eu criticou. canso de criticar. Já chamei de arrogante, já chamei de prepotente, nem todo mundo, nem todo de mundo, metido. Bom, todo mundo, eu não posso falar pelos outros. Sim, claro. Eu tenho que falar por mim. Nem todo mundo. Sempre critiquei. E cansei de defender o Jorge Jesus aqui em relação às alfinetadas desnecessárias também que o Renato dava nele. E indelicadas muitas vezes. Também. Mas sabe o que é, Silva? O Renato, e a gente tem de levar isso em consideração. O Renato, ele é um fanfarrão, desde sempre, como jogador. A gente conhece o Renato há quantos anos? Desde que ele... 83, ele foi campeão mundial? Tá bom, Pascal. Não, era isso. Eu acho ele um fanfarrão. A gente ficou 1h30 falando do Corinthians, e agora eu acho que é um tema bem mais relevante, desculpa. O Renato, ele é assim há 30 e poucos anos. Então você espera isso dele. E o Jorge Jesus... Aí, não, pera um pouquinho. Aí também. Chega, tá bom, a gente tem essa informação que o Fascicani passou agora. Mas chega o Jorge Jesus no ano passado, que pra mim teve um comportamento impecável. Sim. Impecável. Nas entrevistas, respondeu no trabalho, trabalho não preciso nem falar. Impecável. Depois que ele ganhou os títulos, ele deu uma estocadinha nos caras. Mas tudo bem, mas um Lorde, eu não vi ele sequer reclamando, se queixando, choramingando de corporativismo, de xenofobia, o que fosse, né? Foi educadíssimo. Nesse caso, ele foi muito mal educado. Pra mim, isso aí não há outro, não. O Renato falar esse tipo de coisa, você espera, entendeu? O Jorge Jesus, não esperava. Agora a gente espera qualquer coisa. Foi o que disse o Manda, como é que você falou que é assim? Como é que é assim? Sincericídio. Sincericídio. E achei desrespeitoso, muito desrespeitoso. Vamos para o intervalo. Com o time, eu não gostaria de ouvir ninguém fala assim do meu, certo? Ninguém não. Vocês viram? Viram o tom de deboche que esse tal de Flávio Gomes falou do mister? Isso, na verdade, é o que todos eles sentem por dentro, entendeu? Eles têm essa birra com um cara que vem de fora, um cara que eles não consideram grandes coisas. Eles adoram falar isso. Inclusive, no YouTube, no Facebook, tem vários antes escrevendo, né? Esse Jorge Jesus nunca ganhou nada. Olha aí, né? O pessoal menosprezando o campeonato português, engraçado. Ele não pode menosprezar o Carioca, mas esse pessoal pode menosprezar o campeonato português. Nunca ganhou nada, só entrega camisas. Com esse elenco do Flamengo, até eu. Estão vendo? Como eles diminuem o trabalho do Jorge Jesus, porque o dinossauro do Abel Braga com esse elenco não conseguiu nada. Jogava um futebol paupérrimo, pobre. Então é isso, cara. Esse Flávio Gomes, ele é um serzinho nojento, entendeu? Que tentando dizer que o mister tá putinho. Quer dizer, ano passado o mister aguentou calado várias pedradas que ele tomou, inclusive do senhor Marco de Vargas, que é da casa deles, chamou o Jorge Jesus do campeonato português de porcaria, eles não falaram nada. Então, se você é rubro-negro como eu, imagino que vocês também estão revoltados com a atitude desse pessoal, entendeu? Não é que ninguém pode falar nada do Jorge Jesus, ninguém pode criticar. Acho que não, todo mundo é passivo de crítica. Como eu já disse, estamos num país democrático, entendeu? Mas há maneiras de se criticar. E estão colocando palavras na boca do mister que ele não disse. Em nenhum momento ele desmereceu a instituição Fluminense. Tanto que ele disse que o Fluminense hoje está um time melhor. Mas ele apenas disse óbvio. O Flamengo hoje está mirando outras coisas diferentes dos nossos rivais. Ano que vem pode acontecer o contrário. O Flamengo pode estar lá embaixo, alguns dos nossos rivais lá em cima. E vai ser a vez deles nos zoarem. Isso é futebol. O futebol sempre foi assim. Desde a época do Eurico Miranda. Que o Eurico Miranda mandava encomendar festa quando chegava numa final contra o Flamengo. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Porque isso é futebol. Isso é futebol. Isso não é tênis de mesa. Isso não é automobilismo que esse Flavinho gosta. Aí sou eu desdenhando deles. Com todo respeito ao automobilismo. Isso é futebol. Saudações rubro-negro.